Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, Direito G01, Psil Jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. O presente Psil destina-se a fazer rápidas considerações sobre a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9795 de 99, e sobre seu decreto regulamentador, Decreto nº 4281 de 2002. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é a Lei 9795 de 29 de abril de 1999. Em seu artigo 20, tem-se a obrigatoriedade legal do Poder Executivo regulamentá-la em 90 dias, como de hábito e em clara violação do dispositivo legal citado. Sua regulamentação apenas veio a ocorrer mais de 3 anos depois. Foi regulamentada em 2002 através do Decreto 4281, de 25 de junho de 2002. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é aquilo que se denomina de política pública. Política pública não é o mesmo que política de governo. Enquanto que uma política de governo diz respeito às ações deste ou daquele governo em um determinado período, em regra é o período do mandato eletivo, política pública é aquela que é expressa através de lei, não dizendo respeito, portanto, a determinado mandato eletivo. Assim, a política pública, em regra, apresenta horizonte temporal muito maior. Também, em regra, toda política pública apresenta princípios, bases ou fundamentos, objetivos, o que se quer efetivamente alcançar, diretrizes, os caminhos para alcançar os objetivos, instrumentos, são as ferramentas a serem utilizadas e o sistema, que é a organização de todos os atores a serem envolvidos na respectiva viabilização dessa política pública. Há ainda que ser considerado que a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental é uma política pública de caráter nacional, não é uma política apenas federal, ou seja, voltada para a União. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental constitui-se uma política pública de caráter nacional com a consequente abrangência a todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A matriz constitucional da educação encontra-se no artigo 6º da Constituição Federal, como o primeiro dos direitos constitucionais ali relacionados, direitos sociais. Tamanha sua importância que se pode encontrar seu detalhamento tanto nos artigos 205 ao 214 da Constituição Federal, assim como no que se refere propriamente à educação ambiental em seu inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 225. Ou seja, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, o inciso 6, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Dada a importância, 7 anos antes da promulgação da Constituição Federal, em 1981, o inciso 10 do artigo 2º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, lá atrás já relacionava a educação ambiental como um dos princípios da política nacional do meio ambiente. É incontestável que os países que efetivamente se desenvolveram no mundo fizeram a opção pela educação de seu povo. Por exemplo, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul e muitos outros. Considerando, portanto, que a educação é fundamental para o desenvolvimento, não haveria como se pensar em desenvolvimento sustentável sem considerar o viés educação. Atualmente, incluso a educação ambiental, por suposto. Não obstante sua importância, há que ser uma educação que efetivamente eduque, e não apenas uma educação que informe.
A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é composta por 21 artigos agrupados em 4 capítulos, capítulos 1 a 4. O capítulo 1 da Educação Ambiental, artigos 1º ao 5º. Capítulo 2 da Política Nacional de Educação Ambiental, artigo 6º ao 13. Capítulo 3 da Execução da Política Nacional de Educação Ambiental, artigos 14 ao 19. E capítulo 4, finalmente, Disposições Finais, artigos 20 e 21. Assim, e em linhas gerais, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental encontra-se ancorada, lastreada no tripé Educação Ambiental no capítulo 1, Política Nacional de Educação Ambiental no capítulo 2 e Execução da Política Nacional de Educação Ambiental no capítulo 3. O capítulo 1 da Lei de Política Nacional de Educação Ambiental trata da educação ambiental nos artigos 1º ao 5º, como foi colocado. E esse capítulo 1 não apresenta agrupamento de artigos em seções, conforme se tem abaixo. Artigo 1º, ele dá o conceito de educação ambiental. O artigo 2º diz que a articulação dos níveis e modalidades se dá em função do caráter formal ou não. O artigo 3º, as incumbências dos diferentes atores envolvidos com a Política Nacional de Educação Ambiental. O artigo 4º, os princípios básicos da educação ambiental e não da política. O artigo 5º, os objetivos fundamentais da educação ambiental. Em linhas gerais, de acordo com a leitura do artigo 1º, combinado com a leitura do artigo 2º, educação ambiental é um processo essencial e permanente, ou seja, indica seu caráter dinâmico, que objetiva tanto a construção dos valores sociais, conhecimentos e habilidades protetivas do meio ambiente, quanto também envolve o seu caráter formal, no ensino formal, artigos 9 ao 12, e também, assim como também, o seu caráter não formal, no artigo 13, em tempo. Repetindo, educação ambiental é educação. Os diferentes atores listados pelo artigo 3º da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, responsáveis pela sua consecução, seriam, portanto, o sistema de uma política pública. Eles são o poder público, as instituições educacionais, o SISNAMA, os meios de comunicação, outros, como por exemplo a sociedade civil. Vale dizer, além de outros atores, envolve basicamente as áreas educacional e ambiental, dos artigos 7º ao 20. Como toda política pública, o artigo 4 da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental relaciona 8 princípios fundamentais, sendo que seu inciso 5 expressa a garantia de que a educação ambiental seja contínua e permanente no ensino nacional. Educação ambiental é educação. No artigo 5º da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental encontram-se relacionados 7 objetivos fundamentais. Dentre outros objetivos de inegável importância, tem-se o que expressa o seu inciso 1, relativo à importância de se relacionar a educação ambiental com muitas outras áreas. Para sua consecução, sua articulação deve ocorrer tanto no ensino formal, dos artigos 9 ao 12, assim como de maneira não formal, que está no artigo 13. Vale dizer, a educação ambiental não deverá ficar restrita às salas de aula na consecução de seus objetivos. A Política Nacional de Educação Ambiental propriamente dita encontra-se no capítulo 2, artigo 6º ao 13, uma vez que, como já visto anteriormente, o capítulo 1 está na rubrica da educação ambiental e não da política. O capítulo 2 da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é subdividido em 3 seções. Seção 1, disposições gerais, dos artigos 6º ao 8º. Seção 2, educação ambiental no ensino formal, dos artigos 9º ao 12. Seção 3, educação ambiental não formal, no artigo 13.
A seção 1 do capítulo 2, dos artigos 6º ao 8º, referente às disposições gerais da Política Nacional de Educação Ambiental, diz respeito à instituição da Política Nacional de Educação Ambiental, no artigo 6º. A sugestão de que o sistema da política pública, a Política Nacional de Educação Ambiental, envolva tanto órgãos e entidades integrantes do CISNAMA, quanto também da área educacional. Isso está no artigo 7º. E as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental se encontram relacionadas no artigo 8º e seus respectivos parágrafos. Dado que a educação ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental estão em capítulos distintos, não obstante a importância da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, salvo melhor juízo, tudo indica que o legislador não utilizou a melhor técnica de produção de uma norma legal. Poderia ter colocado tudo como Política Nacional de Educação Ambiental e Educação Ambiental dentro dessa política. No capítulo 1, encontram-se princípios no artigo 4º e objetivos no artigo 5º e uma sugestão da ocorrência de um sistema no artigo 3º. Já no capítulo 2, tratante da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a política pública propriamente dita, não se tem expressamente os componentes de uma política pública, quais sejam os princípios, os objetivos, as diretrizes, os instrumentos e o sistema. O que se tem no capítulo 2 da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é a sugestão de um sistema no artigo 7º, a sugestão de diretrizes nos incisos 1 a 4 do caput da cabeça do artigo 8º, a remissão à lei no que se refere aos objetivos e princípios no parágrafo 1º do artigo 8º e a sugestão de instrumentos relacionados tanto no parágrafo 2º do artigo 8º, incisos 1 a 4, quanto no parágrafo 3º do artigo 8º, incisos 1 a 6, tudo combinado com os artigos 9 ao 13. A seção 2, artigos 9 ao 12, relativa à educação ambiental no ensino formal, pode ser compreendida como um dos instrumentos. Encontra-se, inclusive, abaixo simplificada. Artigo 9º. Educação ambiental na educação formal, para as instituições públicas e privadas também. Artigo 10. Como regra, a educação ambiental não deve ser uma disciplina só para os casos de pós-graduação. Artigo 11. A dimensão ambiental no currículo da formação também de todos os professores. Artigo 12. A autorização e supervisão de funcionamento de todas as instituições de ensino subordinada a essa lei. Em linhas gerais, a regra é de que a educação ambiental não se constitua uma disciplina, devendo ser objeto de todas as demais disciplinas, ou seja, está dentro delas. Isso está no artigo 10, no currículo de todos os níveis de ensino e para todas as instituições de ensino públicas e privadas. Isso está no artigo 9º. Para que isso realmente possa ser efetivado, todos os professores deverão obrigatoriamente conhecer a dimensão ambiental da respectiva disciplina que ministram. Isso está no artigo 11. Como as instituições de ensino pública são obrigadas a obedecer à lei e como as instituições de ensino privadas são autorizadas e supervisionadas pelo poder público, isso está na Constituição Federal, no artigo 209, caso não cumpram o disposto nos artigos 9 ao 12, serão punidas. Isso está também no artigo 12. A seção 3, o artigo 13, é relativa à educação ambiental não formal, ou seja, a educação ambiental distinta daquela praticada nas instituições de ensino, que está nos artigos 9 ao 12. Não obstante, claro, o assunto abordado poder até mesmo vir a ser semelhante ou o mesmo. Assim, no caput, na cabeça do artigo 13, se tem o conceito, o nome iuris, o nome jurídico, o conceito jurídico da educação ambiental não formal. Os incisos 1 a 7 de seu parágrafo único relacionam 8 formas
do poder público, tanto federal, estadual, distrital e municipal, incentivar a educação ambiental, tornando mais efetiva a Lei nº 9795 de 99, ou seja, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. O capítulo 3, dos artigos 14 ao 19, não apresenta agrupamento em seções. O capítulo 3 diz respeito essencialmente à execução da Política Nacional de Educação Ambiental, com destaque para o denominado órgão gestor, conforme abaixo. Artigo 14, coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental a cargo do órgão gestor. Artigo 15, atribuições do órgão gestor, dentre as quais a definição de diretrizes. Artigo 16, tratando da incumbência dos Estados, do Distrito Federal e de municípios, também, além da União, de definir diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental. O artigo 17, estabelecendo critérios para a eleição de planos e programas vinculado à Política Nacional de Educação Ambiental. O artigo 18 foi vetado. E o artigo 19, tratando de programas de assistência técnica e financeira ligados ao meio ambiente, com alocação de recursos para a educação ambiental. Claro, a instituição da Política Nacional de Educação Ambiental deu-se através do artigo 6º da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9795 de 1999, em que pese sua instituição ter ocorrido em 1999, de acordo com seu artigo 14, para a efetiva execução da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, demandaria que fosse criado o referido órgão gestor, que é o órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental. Todavia, conforme já colocado neste vídeo, o órgão gestor foi criado apenas em 25 de junho de 2002, com a edição do Decreto Regulamentador 4281 de 02, ou seja, mais de 2 anos depois. Uma das atribuições desse órgão gestor consiste na elaboração de diretrizes para a implementação do Plano Nacional de Educação Ambiental em âmbito nacional, para União, Estados, Distrito Federal e municípios, conforme se encontra expresso no inciso 1 do artigo 15. Conclui-se, portanto, que até 25 de junho de 2002, a Política Nacional de Educação Ambiental encontrava-se manca pela referida ausência do decreto regulamentador do plano gestor. Nesse mesmo sentido, há que se observar que, muito embora o artigo 16 disponha sobre a definição de diretrizes, normas e critérios por todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, o inciso 1 do artigo 17 dispõe que a eleição de planos e programas para fins de obtenção de recursos tão importante para o Plano Nacional de Educação Ambiental deverá estar em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, que demandaria, por suposto, a criação do órgão gestor, que ocorreu só 2 anos depois. Finalmente, o capítulo 4, artigos 20 e 21, trata das disposições finais da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. São apenas 2 artigos, sendo que o artigo 20 trata da já referida imperiosidade da regulamentação em 90 dias da data da publicação da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. E o artigo 21 expressa que a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental entrará em vigor na data de sua publicação. Todavia, referida regulamentação foi realizada pelo Poder Executivo, como já comentado, apenas 2 anos mais tarde, em 25 de junho de 2002, através do Decreto número 4281 de 2002. Não obstante a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental ter entrado em vigor na data de sua publicação, em 27 de 4 de 99, por não ter sido regulamentada, terminou por perder grande parte de sua efetividade. Ficou manca. O decreto regulamentador da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei número 9795 de 99, é o decreto número 4281 de 25 de junho de 2002, como já comentado, composto apenas por
9 artigos. Em consonância com o artigo 7º da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, o artigo 1º do Decreto número 4281 de 2002 dispõe que a execução da Política Nacional de Educação Ambiental estará a cargo tanto dos órgãos e entidades integrantes do CISNAMA, o CISNAMA está lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 6º, quanto dos órgãos e entidades públicas e privadas ligados ao ensino, reforçando, portanto, o binômio ambiente e educação. O artigo 2º da norma regulamentadora, o Decreto 4281 de 2002, em obediência ao disposto no artigo 14 da Lei nº 9795 de 99, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, criou o órgão gestor destinado à coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, ficando inclusive sob a direção do Ministro do Meio Ambiente e do Ministro da Educação. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º, as secretarias executivas desses dois ministérios, Ambiente e Educação, serão as responsáveis pelo suporte técnico e administrativo do órgão gestor. O artigo 3º do Decreto número 4281 de 2002 relaciona 11 competências do órgão gestor, nos incisos 1 ao 11. Dentre essas competências, tem-se o inciso 9 do artigo 3º, tratando da competência do órgão gestor, tanto de levantar como também de sistematizar as fontes disponíveis no Brasil e no exterior para financiamento de programas e projetos voltados para a educação ambiental, ou seja, dinheiro para a viabilização. E o artigo 7º impõe aos ministérios envolvidos, Ambiente e Educação, reserva financeira para essa finalidade. Uma vez que a educação ambiental é educação, as verbas constitucionalmente destinadas à educação, em tese, também poderão ser utilizadas para os fins da educação ambiental. Isso está na Constituição Federal, do artigo 212, no que toca à educação propriamente dita. O artigo 4º do Decreto 4281 de 2002 dispõe sobre o denominado Comitê Assessor, que se constitui no órgão que poderá ser consultado pelos dirigentes do órgão e gestor, ou seja, os ministros do Meio Ambiente e da Educação, ainda que seus integrantes, está no artigo 4º do Comitê Assessor, não sejam remunerados, eventuais assessores contratados poderiam sê-lo. Isso está no artigo 4º do parágrafo 2º. O artigo 6º trata dos denominados programas de educação ambientais integrados, a serem criados, mantidos e implementados em obediência ao que se encontra expresso nos incisos e parágrafos do presente dispositivos, ou seja, no artigo 6º. Finalmente, em obediência ao disposto no artigo 8º do Decreto número 4281 de 2002, a definição das diretrizes para a implementação nacional da Política Nacional de Educação Ambiental deveria ser feita em 8 meses, menos de um ano, após a edição do Decreto número 4281, que foi publicado em 25 de junho de 2002, ou seja, em abril de 2003. Portanto, como praxe, lamentavelmente, do Poder Executivo, houve um atraso de 8 anos. E, após 8 anos, foi editada a Resolução CONAMA número 422 de 2010, em 23 de março de 2010, dispondo sobre as diretrizes para as campanhas, ações e projetos de educação ambiental. Obrigado.